Boa noite. Paz seja convosco. Vocês estão bem, gente? Deus vai dar uma missão para Moisés. E a missão que Deus dá a Moisés é tirar o povo do Egito. Só que Moisés não pode tirar o povo do Egito sem que antes Deus tire o Egito de Moisés. Você não pode levar ninguém à libertação se Deus ainda não te libertou. A libertação não tem a ver com a carne, a libertação tem a ver com a mente. Porque quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. E é por isso que Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer. E aí Deus vai tirar Moisés dessa prisão. E depois que Deus liberta Moisés, Deus prepara ele para uma missão. Por isso que missão sem visão é turismo. Tudo que Deus está colocando na sua mão é algo extraordinário. Mas você precisa entender que Deus só pode separar de usá-lo. Deus não aceita ser manipulado. E aí Moisés vai ser levantado por Deus para tirar o povo do Egito. E é interessante que existem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Eu prefiro me arriscar se movendo para o novo do que permanecer morrendo no velho. E aí Deus vai tirar o povo do Egito. E detalhe, para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Então somente os mandamentos podem arrancar o Egito de dentro de nós. Quando eles saíram do Egito, que eles chegaram diante do mar, um problema. O mar estava na frente. Quando eles pensaram em voltar, Faraó vem. Você já percebeu que o perseguidor nunca está na frente? O perseguidor sempre está atrás. Porque Deus usa o perseguidor atrás para empurrar você. Tem alguém ali já. E detalhe, tem gente aqui nessa noite que Deus ainda não abriu o mar porque você ainda não deu o primeiro passo. Que Deus está dizendo que quem dá o primeiro passo é você. Quem abre o mar é Deus. Eu não sei se vale um amém, mas parece que é poético. Parece que quando o mar abre, Deus vem com um pano de chão e seca. Porque o povo passou em terra seca. Porque se passa no meio do barro, ia atolar o pé. Se passa no meio da lama, ia sujar a roupa. Se passa no meio do lamaçal, ia sujar, ia cair. Teu Deus é lindo. Quando Ele abre o caminho, Ele limpa. Para você não cair, para você não sujar, para você não perecer. E o mais extraordinário é que os hebreus estavam a pé. Faraó e seus cavaleiros de cavalo e carroça. Quem chegou primeiro do outro lado? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Deus está dizendo, vai a pé que é melhor, vai a pé que é melhor, vai a pé que é melhor, porque a pé você depende dEle. Aí, para eu ler um texto, lá no Egito, tudo que eles comiam vinha de baixo. O pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo, o trigo vinha de baixo, o alho, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, pensando que o alimento vinha de baixo, o maná. Ou seja, quando você estava lá fora, tudo que você alimentava vinha de baixo. Mas agora que você está no reino de Deus, tudo que você alimenta vem do Pai, vem do céu, vem de cima, vem de Deus. E para você dar uma glória melhor, quando eles pegavam um pedaço de cebola e comiam, não era cebola, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de alho, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de trigo, não era trigo, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando o maná desceu que eles pegaram, não era o maná, era pegando um pedaço do céu e colocando dentro deles. Mas não precisa ter inveja deles não, que eles comeram do maná e morreu. E Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Aí Deus colocou uma nuvem. E Naum diz que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Quando você está numa estrada de chão, que passa alguém correndo, o que acontece? A poeira, quando a poeira sobe, você entende o quê? Alguém passou. Está escrito que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Deus colocou uma nuvem. Então toda vez que você olhar para o céu e ver nuvens, Deus está passando. Só que nessa noite a nuvem não está lá fora. Oh my God. Nessa noite a nuvem está aqui dentro. Significa que Ele está passando, Ele está passando, Ele está passando, Ele está passando, Ele está passando. Só para você dar glória que agora eu fiquei animado. E Deus não chega, Deus não chega, Deus está.
Aí para os hebreus chegar até a terra prometida, Deus colocou uma nuvem. Mas para os magos encontrar Jesus, Deus colocou uma estrela. A nuvem levou o povo em direção a um lugar. A estrela levou os magos em direção a uma pessoa. Posso ir mais fundo? A nuvem levou o povo em direção à terra prometida. A estrela levou os magos em direção ao prometido. Deus não vai ficar com ciúme se você se tornar uma estrela, contando que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo. É isso que importa. A última. O maná representa Cristo no Velho Testamento. E Deus precisava introduzir Cristo dentro da igreja do Velho Testamento. Deus é muito inteligente. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ele mandou o maná em forma de sementes de coentro. O alimento era em forma de semente. O homem é terra, o homem é barro. Quando eles pegou o maná e começou a comer, eles não estavam comendo, eles estavam plantando, colocando o maná do lado de dentro. Porque o que Deus está colocando na mesa nessa noite não é para você desperdiçar, é para você comer. Porque o diabo não come na mesa, o diabo come no chão. Os filhos não comem no chão, os filhos comem na mesa. Aí olha que coisa, o maná caía até na sexta-feira. O maná é um mistério, porque ele caía até antes do sol nascer. Quando o sol nascia, o maná parava de cair. Não pegou. O maná vinha até o nascer do sol. Era Deus ensinando o povo a acordar cedo, porque quem acorda cedo vê primeiro. Posso ir mais fundo aqui? O maná caía até na sexta. Na sexta Deus falou: Moisés, fala para eles que é porção dobrada hoje. Por que, Jeová? Porque no sábado o maná não aparece, aí só no domingo de manhã. My God. Na sexta, porção dobrada. No sábado, nem adianta procurar, que vocês não vão encontrar ele, aí só no domingo de manhã. Sexta, porção dobrada. No sábado ele não aparece, só no domingo de manhã. Estou falando da cruz. Na sexta foi porção dobrada. Ele morreu para os judeus e para os gentios. No sábado nem adianta procurar, que não vai achar. Mas no domingo de manhã as Marias falou: vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Quando as Marias chegou, oh meu Deus do céu, já entendeu aqui? Parece que eu estou pregando na manhã de ressurreição, porque para mim ele está vivo todos os dias. Duas da ressurreição para você dar um amém. Os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir. Você não pegou isso? Os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir Jesus de... Você não está aqui. E a segunda, quando ele entrou com as feridas abertas. Quando saiu com as feridas. Me ajuda. E você não está no sepulcro, mas o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: você pode até ter chegado aqui com feridas abertas, mas Deus vai abrir um sorriso aonde o homem abriu uma ferida. Porque quem te fere está embaixo, mas quem te sara está em cima, e pelas suas pisaduras. Quem pode dizer amém? Agradeça a oportunidade. Abra aí rapidinho Lucas capítulo 7, versículo 11. Quero externar minha alegria estar aqui com vocês de novo. Já amo vocês. Deus abençoe, pastor Renato, sua dignatária esposa, pastora Ingrid, Deus abençoe. Ao pastor Silas, a toda a liderança dessa igreja, Deus abençoe. Conhecendo aqui o levita de Deus, Anderson Rangel. Acertei? Estou bem de cabeça. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Quero louvar a Deus pela vida do Maia, servo de Deus. Obrigado por ser conexão na minha vida, por poder ser ponte para estar aqui nesse lugar. Deus continue te abençoando. Vou ser grato a você por resto da vida. Lucas capítulo 7, versículo 11. A todos os pastores, Deus abençoe. Quem achou pode dizer amém.
E aconteceu que no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E aproximando, tocou o esquife, os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a circunviança. E alguém diz amém. Esse texto é lindo. Na verdade, o capítulo 7 de Lucas é interessante, porque a primeira narrativa do capítulo, versículo 1 até o 10, vai falar sobre o servo do centurião que está enfermo. E o centurião envia um grupo de anciões, que é uma bancada respeitadíssima para os judeus. Eles estavam sabendo do que Jesus estava fazendo, por onde Jesus passava, os milagres que ele operava. E a maioria das vezes que Jesus chegou em Cafarnaum, ele realizou pelo menos um milagre. Então a ideia é: vamos até Jesus, porque ele pode curar esse servo. Esse servo tinha uma importância muito grande, porque para o Senhor dele enviar alguém para ir até Jesus para curar ele, é interessante. Mas existe um detalhe aqui: por que esse servo precisa ser curado? Porque não tem como eu servir doente. Porque toda pessoa doente, ela adoece o ambiente. Então Deus precisa te sarar para você servir. Pois é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que um grande escravo lá fora. Porque na medida que Deus te cura, você leva os enfermos que estão em sua volta a serem curados também. Tem alguém ali, não sei quem é não, mas eu vou achar. Porque você precisa entender que quando o Senhor, o servo dele, o Senhor enviou os anciões até Jesus, isso é um detalhe. Porque a maioria dos enfermos, as pessoas pegavam e levavam o doente até Jesus. Esse centurião é muito esperto. Ele não leva os doentes até Jesus. Ele quer pegar Jesus e levar até o doente. Por quê? Porque ao invés de você carregar a doença até a cura, é melhor você trazer a cura até a doença. Eu estou muito entusiasmado aqui nessa noite. E Deus está dizendo: eu não estou te dando vida para você carregar a doença, estou te dando saúde para você conduzir a cura. Lá vai, Deus vai colocar você em lugares onde tem pessoas doentes, porque você vai ser o agente de cura nesse lugar. Meu Deus do céu, Deus está curando você para você levar outros a serem sarados. Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas saradas saram pessoas. Deus está te sarando para um propósito. E aí você precisa entender que Jesus não é o seu remédio. Jesus é a sua cura. Porque quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais de remédio. É por isso que quando ele foi para a cruz, que ele permitiu as feridas dele se abrir. Segura aí, irmão. Quando as feridas de Jesus abriu, foi aí que as nossas feridas se fecharam. Que coisa, gente. Através da dor dele nós recebemos o alívio. Através da sua morte nós recebemos a vida. Então não foi quando Jesus nasceu que você ganhou a morte, mas foi quando ele morreu que você recebeu. Aí falou assim: tem como o senhor ir lá? Ele tem um servo, ele é muito importante. O senhor pode ir lá? Ele, claro. Quando Jesus estava indo, esse centurião construiu a sinagoga para nós. Ele é uma pessoa muito relevante na sociedade. Quando Jesus estava indo, que estava chegando próximo da casa dele, a Bíblia diz que o centurião enviou um grupo de amigos. Porque, irmão, amigo não é aquele que te beija, amigo é aquele que te confronta. Que é melhor ter um amigo que te fala a verdade do que uma multidão que te fala mentira. Porque nem todo mundo que te beija te ama. Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. Você não está aqui. Quando os amigos chegaram e disseram assim: olha, ele nos enviou aqui. Ele não veio aqui não porque ele não quis, que ele estava ocupado. Ele falou que não é digno de estar na sua presença. Ele falou assim também que não é para você ir na casa dele não. Não porque o senhor não é bem-vindo lá. Porque ele falou também que não é digno de ter o senhor lá. Mas ele quer uma coisa do senhor só. Pode falar.
Uma palavra que o Senhor liberar aí, o servo vai ser curado lá. Você percebeu que não precisa de Jesus tocar, irmão? Que às vezes ele vai tocar, mas às vezes ele vai liberar a palavra, porque a palavra consegue ir aonde a mão do médico não consegue alcançar. A palavra consegue chegar primeiro. Eu vou falar. Ele liberou para Jesus, falou assim: eu nunca vi tanta fé em todo Israel. Vai. Quando os amigos viraram e foram, a palavra foi na frente. Quando eles chegaram lá, quando eles saíram, viram o enfermo. Quando eles chegaram, o mesmo enfermo agora estava curado. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: antes do culto acabar, a palavra vai chegar na tua casa primeiro. Ai. A palavra, xambaraia. Não levante a mão para ficar bonito, irmão. Antes do culto acabar, a palavra vai chegar lá primeiro. Quando você chegar lá, não é você que vai surpreender a palavra, é a palavra que vai surpreender. Porque tudo está na palavra. Os discípulos saíram para pescar numa noite e não tiveram sucesso. É por isso que você não pode desistir. Porque quando você desiste, você pode estar desistindo na noite que antecede amanhã do seu maior milagre. A história não fala de quem desistiu. A história só fala de quem prosseguiu. Então é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Que coisa. Os discípulos voltando para a praia, Jesus entrou no barco. Que coisa. Então ele só entra em cena quando você sai de cena. Ele só pode pôr a mão dele quando você tirar a sua. Quando ele entrou no barco, os discípulos falaram: olha quem está no barco. Jesus, bora voltar para a pesca, Senhor. A gente acabou de vir de lá. Lá não tem peixe. É claro, é a primeira vez que vocês foram, eu não estava. Agora eu estou. Porque vocês sabem onde está o barco, vocês sabem onde estão as redes, vocês sabem onde estão os remos, mas eu sei onde estão os peixes. Então o segredo não é colocar o peixe na rede para ter Jesus no barco. O segredo é colocar Jesus no barco, então ele vai colocar os peixes na rede. Por que eles estavam lavando as redes? Estavam lavando a rede para guardar. E lava mesmo, porque Deus não usa rede suja. Deixa eu ir pregando para ela porque ela está com fome. Primeiro ele te lava, depois ele te usa. Oh my God. Por que o diabo gosta de coisa limpa? Porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aquele que está sujo e limpa. Porque vós estáis limpo pela... Que eles não conseguiram resolver em uma noite inteira. Com Jesus de manhã, uma vez só, pegou tudo. Porque aquilo que você não encontrou, Jesus sabe onde está. Se quer encontrar o escondido, encontra Jesus. E Ele vai revelar para você onde está escondido aquilo que você ainda não achou. Jesus curou um homem, sem tocar nele, sem ver ele. Ele continua. O texto diz que ele vai chegar em Naim. A cidade de Naim era pequena, ficava ao sudoeste de Israel, uma cidade pequenininha. E quando Jesus estava indo em direção a Naim, havia um cortejo fúnebre, o cortejo estava saindo. Olha a hora que Jesus chega, na hora do funeral. Porque Jesus e defunto tem um problema. Deixa eu pregar para os pastores agora. Jesus e defunto tem um problema gravíssimo. É que Jesus não pode ver morto. Todos que ele viu, ele... O que você vai fazer? É porque eu não aguento ver defunto. Eu vou ter que ressuscitar. Porque... Olha que coisa. Assim, Jesus estava indo para Jerusalém. Já estava no caminho da rota da cruz. Só que antes dele passar em Jerusalém, ele passa em Naim. Eu vou falar. Jerusalém é grande, Naim é pequeno. Esse é o problema. É que quando você sai fora do propósito, você troca as coisas pequenas pela grande. Jesus é o contrário. A grande pelas pequenas. Sabe por que muita gente não se torna grande? Porque quer ser grande. Não tem como Deus exaltar quem já se exaltou. Eu vou falar, quando eu era pequeno,
Obrigado. Quando eu era mais novo, mamãe era zeladora de uma congregação. Nem era para estar falando, tá filmando, gente. Mas vou falar. E aí sempre pregaram para mim que Lázaro não estava morto, estava dormindo. Que a filha de Jairo não estava morta, estava dormindo. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. E um dia, lembra aqueles velórios que durava 2 dias? 3 dias, tinha que esperar o parente, que ele morava lá em Rondônia. Tá chegando, não enterra não, lembra? Vocês não lembram disso não? E aí, um desses dias, mamãe pediu o poçoar para sair, só para passar um pano no chão lá. Eu peguei um prego. Fui no defunto e saí correndo. Porque falaram para mim que ele estava dormindo. Eu falei, tá enganando nós tudo. Daqui a pouco ele vai levantar, escaladinho, vai embora e nós chorou à toa por causa dele. Enfiei um prego nele. Sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Estava morto. Por quê? Porque morto não reage. Sabe quando alguém fala de você e você devolve? Porque você está vivo. Sabe quando alguém te critica e você fica todo nervosinho, irritado e quer devolver? Porque você está vivo. Porque o dia que você morrer pode bater que não vai acontecer nada. Porque eu já morri. Por isso que quando Jesus estava na cruz, bateu nele, ele não fez nada. Por quê? Já está morto. Porque morto não reage. E se Deus é a sua defesa, você não precisa se defender. Porque se Ele é teu escudo, Ele vai te proteger das armas e das línguas. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Porque quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Toda vez que você se sentir grande, Deus vai te diminuir. Mas toda vez que você se diminuir, Deus vai fazer de você grande. Eu vou pregar para aquela irmã ali. O Golias era grande por fora, mas por dentro era pequeno. O Davi por fora era pequeno, mas por dentro. Posso ir mais fundo aqui? O nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Quando ele era grande, quem usava ele era o pequeno. Mas quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele? O grande. Não queira ser grande, continue pequeno, porque ele usa as coisas pequenas para confundir. Eu não sei na frente de quem esse menino morreu, mas eu sei perto de quem que ele vai ressuscitar. Jesus chegou na entrada. Os arqueólogos dizem que essa cidade só tinha uma porta, só tinha uma entrada. E olha a hora que Jesus chega, na hora que o cortejo está saindo. Meu Deus! O cortejo saindo e Jesus entrando. E olha o detalhe do texto. Que junto com o cortejo havia uma grande multidão. Então significa que até morto atrai multidões. Está indo morto, aquele monte de gente atrás. Era o filho único da mulher. E detalhe, aquela mulher já havia sofrido uma perda. Então ela tem experiência para pregar sobre ganhos. Porque ninguém fala de ganhos sem antes sofrer perdas. Porque as perdas de hoje resultarão nos ganhos de amanhã. Me ajuda, porque o que você está vivendo é um teste. Você só pode falar de ganho quando você sofrer perdas. A morte passou uma vez e levou o marido. Agora lá vem a morte de novo. Quantos de nós o raio não bateu 2 vezes na nossa vida? Diz o ditado que o raio não pode cair no mesmo lugar 2 vezes. Fala para uma mãe que perdeu os 2 filhos. Fala para uma mulher que está no 2º casamento. Fala isso para alguém que foi despejado 2 vezes de uma casa. Fala para alguém que foi mandado embora do emprego 2 vezes, no mesmo lugar. O raio pode cair 2 vezes. Só que na segunda tem um para-raio. Meu Deus, meu Pai, porque, anota aí, irmão, quanto maior é a luta, maior também será a vitória. E eu quero que você profetize na vida de alguém assim, ó: a batalha não é sua, mas a vitória é. Fala para alguém, a batalha não é sua, mas a vitória é. A batalha é dele, mas a vitória é nossa, porque em Cristo Jesus nós somos mais. Então aqui tem um outro detalhe. Quando o culto acabar, que nós sairmos, para nós que estamos aqui dentro, para chegar lá fora, é o final, é a saída.
Porque estamos lá de dentro. Só que se tiver alguém lá fora querendo entrar, a porta para ele não é o final. Para quem vai sair, a porta é o fim. Para quem vai entrar, é o começo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não estou vendo como você está vendo, porque o que você está vendo como fim, Deus está enxergando como o começo. Eu vou falar. Quando a morte passou lá, e a Bíblia diz, meu Deus, que a multidão estava indo, a cidade já era pequena. E uma multidão indo embora, essa cidade já era pequena. E a multidão ia atrás, a cidade ficou vazia, uai. É muito simples esse cálculo. A cidade pequena, a multidão saiu, a cidade esvaziou, uai. Só quem vinha Jesus. E com ele vinha uma grande. Então significa que quando a morte passa, ela esvazia. Mas quando Jesus chega, tudo que está vazio, ele preenche. Por isso que no primeiro milagre ele olhou as talhas vazias e falou: enche, enche. Porque na festa do homem a talha começa cheia e termina vazia. Na festa de Jesus a talha começa vazia, mas quando termina, Deus está dizendo para alguém nessa noite: não importa como você entrou, o importante é como você vai sair. Ele é poderoso para encher qualquer área vazia da sua existência. Pregador não te enche, pastor não te enche, mas o Espírito Santo pode te encher, 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 te encher. Qual é a bênção de ser cheio? Simples. Que depois que está cheio, não cabe mais nada. É ele, achei, é o de amarelo ali. Agora eu achei, peguei no pulo. Você me ajuda com um golinho de retorno aqui, por favor? Depois que está cheio, não cabe mais nada. Então Deus está te enchendo de fé, para que quando a dúvida bater na porta da sua casa, quem vai atender vai ser a fé e vai dizer: não cabe mais dúvida. Deus está te enchendo de saúde, para que quando a doença bater na porta da sua vida, a cura vai abrir e vai falar: não cabe mais nada. Deus está te enchendo de palavra, para que quando a murmuração bater na porta, a palavra vai atender e vai dizer: não cabe mais nada. Porque depois que Deus te enche, não cabe mais nada. O senhor lembra da viúva que o senhor está falando? A viúva de 2 Reis 4 também é extraordinária. Porque o Eliseu falou assim: ó, vai na vizinhança, pega vaso emprestado, entra para dentro da sua casa aí, fecha. Deus não está te excluindo, Deus está te separando. Aí quando ela pegou os vasos, está no texto que os meninos traziam os vasos, ela enchia e colocava à parte. Não, se tu não dá pelo menos um amém, tu está mal. Os meninos traziam, ela enchia e colocava à parte. Então significa que todo cheio é separado. Aí quando ela falou: me dá mais um vaso, mamãe, acabou os vasos. Gente, ele simplesmente está arrancando a mensagem da minha boca, uai. Ele está querendo dizer: não vai levar isso para Belo Horizonte, não. Me dá isso aqui, que isso aqui é meu. Isso aqui também eu tomo posse. Isso aqui também me pertence. Quem tem mais fome manifesta. Você já viu uma águia quando ela chega no ninho? Os filhotes mais famintos é o que mais se agita. Quem está com fome vem para a mesa comer. Vocês estão quentes, hein? Até os obreiros aqui glorificam, meu. Mas aqui tem uma revelação. Alguém fez o vaso. O vizinho foi lá e comprou o vaso. A viúva foi lá e pegou o vaso e levou para casa e encheu. Alguém fez. Os vizinhos foram lá e comprou. A viúva foi lá e pegou e levou para casa e encheu. Um fez, o outro comprou, o outro encheu. My God. Um fez, o outro comprou, o outro encheu.
Um fez, o outro comprou, o outro encheu. Deus fez. Deus fez. Aí por causa do pecado do primeiro Adão, Jesus foi às compras. Quanto custa? É muito caro, Jesus. Eu vou comprar e ainda vou deixar o troco. Quanto custa? Quanto custa? Deus fez, Jesus comprou e não pegou. Deus fez, Jesus comprou e o Espírito Santo encheu. Quem quer ser cheio aqui nessa noite? Levante as suas mãos agora. Abra sua boca e vai sendo cheio. Deus está te esvaziando de você mesmo para te encher dele. Quanto mais cheio de Deus, menos vazio de você. Deus está esvaziando de você mesmo para você sair daqui cheio. Deus me deu uma palavra que agora eu vou entregar. Não interessa do que você estava cheio até hoje. O que importa é que Deus está te enchendo de hoje para frente. O texto diz que ele olhou para a mulher e falou assim: mulher, não, pelo amor de Deus, gente, como é que você chega no velório e fala, chora não? É o que a pessoa mais ouve. Só que ele não só fala. Para suas lágrimas, Jesus é o seu lenço. Porque para suas dores ele enviou o consolo. Quando ele falou para ela, não chores, ele estava dizendo para ela assim, ó, eu tenho a sua. Mas por que ao invés dele fazer primeiro com o menino, ele vai na mãe? Porque primeiro Deus começa com os pais. E ele vai dar continuidade nos filhos. Porque a restauração não começa pela parte morta. A restauração começa pela parte que sobreviveu. Eu vou repetir. Talvez uma área da sua vida ainda está viva. E talvez as outras estão mortas. Talvez outras estão na UTI. E Deus está dizendo, vou começar a restauração pela parte que está viva. Ainda que as outras áreas estejam mortas, se Deus dá vida a uma área da sua vida, Ele vai impactar todas as outras partes. Mas eu vou falar uma coisa extraordinária e começa a parar aqui, começa a encerrar. Aquela mulher não estava chorando. Ela estava regando seu filho. Porque aquele menino é uma semente. Aí Jesus chega, falou para ela, não chores. E o texto diz que ele aproximou do caixão. Lembra de Ezequiel, quando Deus colocou ele no meio de um vale de ossos? O Ezequiel estava andando no vale, mas não pisou nos ossos. Não pisa. Ah, mas é só um osso. É osso, mas não é seu. Porque o que você está enxergando como osso, Deus já viu como soldado. E olha que loucura, irmão. A restauração não começou pelos ossos. A restauração começou pelo Os ossos estavam parados. Só o profeta que estava andando, movendo. Ah, você não está aqui. Você tem coragem de se mover, mesmo quando tudo em sua volta está. Não permita que aquele que está em sua volta paralise o seu interior. Mas permita que aquilo que está movendo no seu interior transforme aquilo que está em sua... Oh my God! Que coisa, hein? Para você dar glória, fala para quem está do seu lado assim, ó. Pega essa e leva para casa. Fala para ele, por favor. Pega essa e leva para casa. Sabe o que é o lindo? Que Deus colocou o vale nos ossos. Colocou os ossos no vale, mas não enterrou. Deus colocou, mas não enterrou. Por que Deus não enterrou? Primeiro, que ele não é coveiro. E segundo, que Deus nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. Tem alguém falando, fulano já era, pode enterrar que acabou.
E Deus está dizendo: eu vou perdoar, vou transformar e vou purificar. E vou usar de novo, porque agora da última casa será maior, 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 maior. Não vai haver inteiro. A mulher chorou, não foi? Mas Jairo, para a filha dele ressuscitar, dobrou o joelho. E lá na frente a filha levantou. Então significa que para os filhos estarem de pé, os pais terão que estarem. Porque quando o seu joelho tocar o chão, seu coração tocará os céus. E por esta causa me ponho de joelhos. Jesus veio e o texto diz que ele tocou no esquife, tocou no caixão. E olha o texto: e os que levavam pararam. Ninguém podia tocar no caixão. Quem ministrava no templo, qualquer sacerdote, quando via um caixão, corria. Jesus aproximou. Ele não tocou no defunto, tocou no caixão. Ele tocou do lado de fora, para gerar vida. Deixa eu falar para essa menina de novo. Ele tocou do lado de fora, para gerar vida do lado de dentro. Só que nessa noite ele está tocando lá de dentro, para você gerar vida para o lado de fora. Porque tudo que precisa é de um toque. Para o mar vermelho abrir, um toque. Para a mulher do fluxo ser curada, um toque. Para o leproso ser restaurado, um toque. E para você ser transformado, um toque. Deus não vai te empurrar, Ele vai só te tocar, te tocar, te tocar, te tocar. Ainda que você não possa tocar Ele pode tocar em você, 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 em você. Se aonde você está tocando não está gerando vida, não toque. Não toque aonde você não pode produzir vida. Quando ele tocou, parou. Engraçado que quando ele toca no caixão, o que está no caixão não passa para ele, mas o que está nele desce para o caixão, e o morto ressuscita na hora. Meu Deus, não foi o que estava no menino que passou para ele, mas foi o que... Fala para o irmão, só um toque, fala para ele. Mas engraçado que o esquife era de madeira. Lá em Naim, era madeira que levava o menino. Mas lá no Gólgota, eu vou repetir. Lá em Naim era a madeira que levava o filho. Mas no Gólgota é o filho que leva a madeira. A cruz era o destino de Jesus. Por isso que ele tocou na madeira. Porque você pode até não chegar no seu destino, mas isso não significa que você não pode tocar nele. Por quê, gente? Quando Adão e a Eva pecaram, eles correram e esconderam, porque viu que estava nu. Adão correu, escondeu atrás de uma árvore. E quando você está atrás de uma árvore, você não consegue ver nada na frente. Você consegue olhar para cima, consegue olhar para baixo, consegue olhar para a direita, consegue olhar para a esquerda, consegue olhar para trás. Só não consegue olhar. 2000 anos depois, uma outra árvore. Só que agora o Adão não está atrás.
Agora ele olha para frente, ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha para a direita, ele olha para a esquerda. O único lugar que ele não olha. Porque quando você está na cruz, ela não te dá o direito de olhar. Porque a glória do evangelho não é você bater no peito e falar quem você foi. A glória do evangelho é você agradecer a Deus que Ele fez você ser. Eu estou pregando para alguém aqui. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Porque se alguém está em Cristo, aí, lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Então, quando Adão e a Eva comeu, o inimigo usou do fruto que estava ligado a um galho, e esse galho ligado a uma árvore, a um tronco, a madeira. Deus olhou e disse: ah, Satanás miserável, usando a madeira para matar o homem, né? Não tem problema não. Noé, sim, Jeová, faz uma arca para nós. De quê? De madeira, Noé. Aí quando Moisés nasceu, foi colocado no cesto. O cesto era de madeira. Quando Moisés cresceu, ganhou um cajado. O cajado de madeira. Foi construído tabernáculos. Algumas coisas eram de ouro, outras eram de prata, outras eram de linho, mas muitas eram de madeira. A arca da aliança, de madeira. Dentro da arca tinha o pote com maná, as tábuas da lei e a vara de madeira. O templo de Salomão, as colunas eram de ouro, mas é sempre a ciência do templo, madeira. Os profetas, amigos de Eliseu, foi cortar a árvore que era o madeiro, o machado escapuliu. Eliseu foi pegar um pedaço de... Que coisa, gente. O madeiro não desceu, mas o machado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deus falou: Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeiro, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Jonas entrou para dentro de um barco. O barco era de quê, gente? De madeira. O cedro do rei era de quê? Oh my God, de madeira. Aí quando ele nasceu, foi colocado na manjedoura, que era o quê? Madeira. Ele ganha um pai por adoção, que é o Zé Carpinteiro. Mexe com madeira. Quando ele cresce, ele ganha o codinome Carpinteiro de Nazaré. Mexe com madeira. Ele encontra com os discípulos que estavam no barco. O barco de madeira, segurando no remo, que era de madeira. Depois ele encontra com a viúva. Ao invés de ele tocar no defunto, ele toca no caixão. Madeira. Depois ele encontra com o Zaqueu, que estava em cima de uma árvore. A árvore é o quê? É o madeiro. E lá na frente ele encontra com a cruz, que não era de ouro, não era de ferro, não era de bronze, mas a cruz era de... É Deus dizendo: Satanás, se eu usou madeira para destruir, eu vou usar madeira para reconstruir. Se eu usou madeira para matar, eu usarei a cruz. Um toque. Quando ele tocou, que o caixão parou, ele disse: eu te ordeno, levanta-te. O texto diz que o menino assentou e começou a porque morto não fala, só fala quem está. Você ainda não entendeu? A primeira coisa que Jesus devolveu para aquele menino foi a voz. Ele não tem nome, mas está falando. Sabe por que você está querendo? Você está querendo ganhar nome para depois falar? Deus está dizendo: não, você não precisa de nome para falar, você só precisa falar. Porque Deus está devolvendo sentidos para essa nação. Eu vou falar de novo. Deus está devolvendo sentido para esse país. Deus vai fazer uma revolução nessa nação, nação brasileira. Porque o Brasil está na rota do avivamento. E nenhum sistema vai governar o nosso país. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos a igreja militante dessa terra.
E Deus vai levantar a igreja como uma voz profética. Você não precisa ter nome para falar. Fala, profetiza, fala. E o menino assentou e começou a falar. Você não precisa ter nome para falar. Você só precisa falar. Fala, fala, fala alguma coisa que eu não estou te ouvindo. Fala. Tem alguém falando aqui? Tem alguém falando ali? Tem alguém falando? O mesmo caminho que ele fez morto vai ser o mesmo caminho que ele vai fazer vivo. Jesus está indo lá. Eles estão indo enterrar, porque quando eles enterravam fora da cidade é porque era gente simples, que não tinha condição financeira, não tinha sepulcro, então enterrava na beira da estrada. Jesus ressuscita, o menino está vivo. Você acha que eles vão continuar a jornada? Não, ué. Já que o menino ressuscitou, meia volta, bora para casa. Deus já está mudando a sua rota. Você estava indo direto para a sepultura, mas a vida chegou e falou: velório sim, enterro não. Velório pode até acontecer, mas o enterro não vai acontecer. Porque quando a vida chega, 2 pontos, eu entrego o microfone. Está no texto aqui. O menino sentou e começou a falar. Ele está devolvendo o sentido. E aí o texto diz uma coisa maravilhosa. E Jesus o devolveu à sua mãe. Até agora, o caixão está cheio, o menino vazio. Agora o caixão vai ficar vazio. E o menino vai voltar para casa. Não, acho que não entendeu. O texto diz que Jesus devolveu a mãe. É seu? É, toma aqui. Não entregou na mão de tia, na mão de parente, na mão de colega, na mão de vizinho. Entregou na mão da mãe. Assim diz o Senhor: o que Ele tem para você, Ele não vai entregar em mãos erradas. Ele não vai entregar na mão de parente, não vai entregar na mão de colega. Pode até demorar, mas quando chega a hora, Ele vai entregar na tua mão. E todos glorificaram a Deus. E Deus visitou o seu povo. 3 velórios no ministério de Jesus: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. A filha de Jairo em casa, o filho da viúva de Naim no caminho e Lázaro no cemitério. Já percebeu que quando começa um funeral, começa em casa? Da casa vai para o caminho. Que susto, menino. Estou ouvindo um barulho. Pode ficar. O que eu estava falando? Sim. Meu Deus. Corta essa parte. A filha de Jairo em casa, o filho da viúva a filha de Jairo em casa, o filho da viúva de Naim no caminho e Lázaro no cemitério. Vocês perceberam que os lugares é diferente, mas quem ressuscitou? Ele está dizendo: se tiver alguma coisa morta na sua casa, eu posso entrar lá hoje. Aí alguém vai dizer: Jesus, chegou tarde demais porque já está no caminho. Ele vai dizer: melhor ainda, porque eu também sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tá aí, alguém vai falar: Senhor, já chegou tarde, já velou, já está sepultado há 4 dias. Ele vai dizer: melhor ainda, porque eu também sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim. A última aplicação, 1 minuto. A última. Quem estava levando o menino para enterrar? Não precisava chamar ninguém lá de Cafarnaum, lá de Betânia. Não. Era de dentro da cidade. Que geralmente, quem quer enterrar algo nosso, não está fora. Está dentro. Eu imagino os coveiros esperando o corpo. Não, vai chegar, a gente vai enterrar daqui a pouco. Vai atrasar.
não vai chegar. Se o diabo armou a cova e falou, vou botar seu filho lá dentro, não vai chegar. Se o advogado querendo pegar o teu dinheiro, dizer, divorcia logo que eu quero a tua grana, tô doido pra sepultar teu casamento, traga o caixão, não vai chegar. E se chegar, vai chegar com o caixão vazio. E aí o texto diz, e todos glorificaram. Não foi um, não foi dois, foi? Até a viúva que estava chorando trocou a lágrima pela... Então Jesus não parou, foi só o caixão não. Parou o caixão, parou os coveiros, parou o funeral, parou a multidão. E a morte que ninguém consegue parar, Jesus, stop. Pare, porque quando um jogador de futebol vê a morte, ele corre. Quando um político vê a morte, ele corre. Quando um presidente da república vê a morte, ele corre. Já pegou aqui, menino chato aquele ali. Quando o rei vê a morte, ele corre. A morte, quando encontra com Jesus, quem corre é a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, onde está teu aguilhão? Porque o reino de Deus é assim. Primeiro as coisas ficam ruins, depois elas pioram, mas no final elas melhoram. Primeiro vai ficar ruim, depois vai piorar, mas no final vai melhorar. Os hebreus estavam no Egito, estava ruim. Quando foi para o deserto, piorou. Quando chegou em Canaã, melhorou. A mulher do fluxo estava doente, estava ruim. Perdeu tudo que tinha, piorou. Jesus passou lá, curou ela e melhorou. Pega aí, o Lázaro estava doente, estava ruim. Morreu, piorou. O Nazareno passou, ressuscitou ele e melhorou. Os jovens foram levados para a Babilônia, ficou ruim. Foi jogado na fornalha, piorou. O quarto homem desceu lá na fornalha aí. E eu paro. Jesus foi preso na quinta, ficou ruim. Na sexta foi crucificado, piorou. Mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Quem pode dar um glória bem alto para ele, fica de pé. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. A Divec está vivo. Pastor Renato está vivo. A igreja vive. Porque Jesus está vivo. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Levante as suas mãos. Levanta as duas. Levanta mesmo. As pessoas me perguntam, por que vocês pedem para levantar as mãos? Você já viu um filho quando quer colo? Pai nosso que estais no céu, feche os olhos. Jesus falou assim, ó, se vocês creem em mim, farão o que eu fiz, e farão coisas maiores. Feche os olhos. Pai, a tua palavra foi pregada. Onde houver alguém de mão levantada nesta noite, de olhos fechados, mas de boca aberta, te dando glória, te dando aleluia, falando em línguas e glorificando o teu nome, eu te peço, coloca uma autoridade na vida desse homem como jamais visto. E eu profetizo que aonde eles colocarem as mãos, tu vai colocar tua mão na frente. É um em nome do Pai, é dois em nome do Filho, é três em nome do Espírito Santo. Faz como Jesus agora. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Pega. Libera a unção que está na sua vida agora. Abre a boca. Volte a falar. Volte a pregar. Volte a adorar. E todos glorificavam a Deus. E Deus visitou o seu povo. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. E o que? Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem? Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Espero, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou
e que você perdeu. Jesus chegou no ambiente da DEVEG pra operar. Levanta a tua mão e canta aí, vai! Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é por fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Vai, e mesmo que seja difícil, não pare, canta aí, vai! E mandou a te falar, pega! Então pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. E quem mandou largar a rede, e quem mandou largar a rede, no lugar da tua vergonha. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? Quem está muito, muito, muito feliz com Jesus? Muito feliz. Quem pode erguer a mão e dar o melhor glória dessa noite para Ele? Nessa noite que ainda está preso em uma caixa e não consegue sair dela, Jesus está dizendo: eu posso te tirar daí. Quem sabe você está afastado do Evangelho, mas o Evangelho nunca se afastou de você, e Jesus te chama hoje para esta família, para esse reino, para esta casa, para essa família, para essa unidade, para essa comunidade. Alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. A primeira pessoa está chegando aqui. Cadê a segunda pessoa? Cadê você? Cadê você? Cadê a segunda pessoa? Cadê você? Cadê você? Você não pode ir embora sem tomar essa decisão, meu irmão. Não pode. Eu não posso te tirar daí. Eu não posso te arrancar daí. Eu não posso te tirar daí. Mas o homem da cruz está dizendo: eu estou te arrancando daí hoje. Estou te tirando desse lugar. Abraça esse soldado aí, abraça ele. Deus está recomeçando na vida deste homem hoje. É um novo tempo para rolar. Põe fogo nessa adoração aí, meu filho. Põe fogo nessa adoração. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe diga. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Segura. Tem mais alguém nessa noite? Tem alguém mais aqui essa noite? Você não pode empurrar para amanhã o que Deus está querendo fazer hoje. Querendo fazer na sua vida agora. Querendo te dar algo novo, algo eterno hoje. Não saia daqui sem essa decisão. Nós não estamos forçando nem obrigando você a decidir, mas decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. E Deus está colocando uma porta aberta na sua frente agora. Entra por ela, meu filho. Entra por ela. Uma vez em nome de Jesus. Isso, queridinha. Venha depressa, menina. Seu lugar é na mesa, minha filha. Isso, soldado, venha. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui, gente? Ainda tem uma pessoa entre nós. Tem uma pessoa entre nós que nem ia vir no culto hoje. Deus mudou a rota. Tu estás aqui hoje depois de vários livramentos de morte que Deus te deu. E hoje Ele está dizendo para você: eu tenho uma vida nova. Eu tenho um tempo novo. Eu tenho uma estação nova para você. E começa hoje. Abrace isso agora. E viva, floresça, frutifique diante de Deus. Alguém mais para Jesus? Alguém mais para Jesus? Alguém mais para o Cristo vivo? Alguém mais?
glória. Aonde tem mais alguém para Jesus, que está afastado da igreja ou nunca se entregou para Jesus, essa é a tua noite, essa é a tua chance. Hoje é o teu dia, esse é o teu momento, essa é a tua oportunidade, e Deus te chama pelo teu nome. Alguém mais? Alguém mais? Alguém? Ah, ele lá, ó, ele lá, ele lá, ele lá, a ele aí, a ele aí, obreiro de Deus. Ah, soldado, tu não sabe o quanto Jesus te ama. Deus tem uma obra na vida desse guerreiro. Alguém tem um abraço nesse valente de Deus aí, abrace ele. Há uma obra para ser feita. A Devec pode levantar a mão e glorificar ao Cristo vivo. Faz barulho,